carta de Paulo aos Filipenses, uma carta muito rica mesmo. Nós já estamos aprendendo e vamos continuar aprendendo mais. E irmão Jonatas está lecionando, e durante a exposição, quando os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, sinalizando com a mão, ou então abrindo o microfone e pedindo a palavra. Ele dará oportunidade para vocês, tá? Sempre é bom a participação. Quanto maior a participação, nós vamos desenvolvendo melhor o estudo e tirando nossas dúvidas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu enviei ontem uma mensagem dizendo que a escola bíblica é importante para você. Ela é importante para você, ela é importante para a igreja, é onde nós aprendemos, né? Aqui nós temos um aprendizado de qualidade. Nós estudamos, nós discutimos, e é importante que haja a nossa participação. Então, incentive, tá bom? Incentive aqueles irmãos que não estão participando, às vezes por falta de habilidade ao lidar com o Zoom. Se você souber de alguém que esteja nessa situação, se ofereça para ajudar e dar apoio a essa necessidade. E se você perceber também que é falta de interesse, enfim, incentive este irmão, esta irmã, a participar conosco da escola bíblica. Nós vamos orar e nós temos alguns pedidos de oração. Louvado seja Deus que eu estou vendo aqui o irmão Rubens, o irmão Neri, ambos foram atingidos pela Covid. O irmão Rubens e o irmão Neri com poucos sintomas, graças a Deus. A irmã Josefa um pouco mais, sentiu um pouco mais. Mas vamos continuar orando por esses irmãos. Peço aos irmãos que orem também pela irmã Celina. A irmã Celina passou por uma cirurgia, sofreu uma queda, quebrou o fêmur, e passou por uma cirurgia, está em casa, mas carece das nossas orações. Tem sido muito trabalhoso para a irmã Miriam cuidar dela nessa situação. Então, estejam orando, não só pela irmã Celina, como também pela irmã Miriam. Vamos orar também pelo irmão Wayne. Ele passou também por uma cirurgia de tendão e está em recuperação em casa. Vamos orar por ele. E os demais irmãos também, a gente tem mencionado aqui, a irmã Severina, a irmã Shirley, a irmã Olinda, são irmãos de maior idade que precisam também receber o nosso carinho através da oração, e vamos estar orando por eles. Vamos orar, irmãos. Após a nossa oração, nós passamos a palavra ao irmão Jonatas. Obrigado, Deus, nós te louvamos por esse momento que estamos aqui juntos. Obrigado, Deus, por cada vida aqui presente. Embora estejamos, ó Deus, fazendo uso desta ferramenta que se tornou importante para nós nesse momento de pandemia, eu peço ao Senhor Deus que nos ajude, que façamos bom uso desta ferramenta e que nesta manhã, Deus, o Senhor nos fale através da tua palavra, o Senhor nos fale através do irmão Jonatas, que o Senhor use, Deus, esse tempo para nos conduzir a entendermos a vontade do Senhor para a nossa vida. Oramos a Deus pela irmã Celina, que o Senhor a abençoe na sua recuperação, cuide dela. Ajuda, Senhor, diminuindo suas dores. Abençoe a irmã Miriam, que tem cuidado dela, Deus, também dê saúde e proteção. Sustenta nesse momento de necessidade. Abençoe o irmão Wayne. Deus também precisa do Senhor, do teu agir na vida dele, para a sua recuperação. Também seja com a irmã Shirley,
seja com a irmã Olinda, seja com a irmã Severina e tantos outros irmãos, ó Deus, que carecem do auxílio do Senhor, do sustento do Senhor, de saúde dos teus cuidados. Muito obrigado por tudo. Nos colocamos em tuas mãos, pedimos a Deus a bênção do Senhor para este momento de estudo da palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Sejam bem-vindos aqueles com os quais nós não falamos ainda. Estou vendo ali o irmão Ademir, a irmã Vânia, a irmã Lígia chegou, a irmã Iracema, o William. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Irmão Jonatas, que Deus te abençoe, que Deus use a sua vida nesta manhã. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe todos os irmãos aí, todos estão ouvindo bem, né? Amém. Então, tá bom. Então, nós vamos dar seguimento ao estudo que nós temos feito. Já o terceiro domingo, né? Na carta aos Filipenses. Penso eu, né, que até aqui temos sido edificados por esse estudo, eu pessoalmente, acredito que os irmãos também, por estarmos trabalhando uma carta, né, que tem um aspecto bem diferente da que nós vínhamos estudando, né, de Efésios, né? É um pouco mais leve, né? A carta aos Efésios ela é bem teológica, né? Bem profunda. Às vezes eu me lembro, né, pastor, que algumas vezes a gente fez aula de 1 hora e meia em um versículo, né? Porque tem que mastigar bem para poder engolir, né? E a carta aos Filipenses ela tem uma certa leveza, tem uma certa, principalmente por conta do tom tão pessoal que o apóstolo Paulo usa, né? Por essa característica de encorajamento que essa carta tem, e por isso ela é até muito propícia a nós, né? Porque como é uma carta de encorajamento, é o que nós também nesses tempos precisamos ser, encorajados, né? Então, muito proveitoso até aqui, penso eu, acredito que partilho do sentimento dos irmãos, né? De que tem sido proveitoso o estudo dessa carta. E nós vamos dar seguimento, estamos ainda no capítulo 1, nós vamos começar hoje do versículo 19, então, Filipenses capítulo 1, do versículo 19, se o Senhor nos permitir, nós vamos até o 26. Então, Filipenses 1, se você tiver sua Bíblia aí e quiser abrir para que possamos acompanhar, eu gostaria de ler estes versículos para que nós possamos nos situar no estudo desta manhã. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Versículo 19, capítulo 1 da carta aos Filipenses. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amém? Muito bem, então, irmãos, nós temos aqui a continuação. Nós falamos na semana passada, né, que o apóstolo Paulo, inclusive, ele repete essa expressão no versículo 19, o que me aconteceu,
E nós já aprendemos que o que aconteceu ao apóstolo Paulo era prisão, ele estava preso quando escreveu essa carta. Há uma certa divergência entre onde, mas é quase certo que ele escreveu essa carta entre o período que foi preso lá em Jerusalém e Roma. Entre Jerusalém e Roma, nós temos um período, como nós falamos na semana passada, de aproximadamente 5 anos, 4 ou 5 anos aí. Ele foi preso em Jerusalém, foi transferido para Cesareia, e de Cesareia ele foi encaminhado a Roma, onde foi julgado. De Roma, nós não temos a certeza do que aconteceu, embora alguns historiadores, ou pelo menos a maioria deles, entende que o apóstolo Paulo foi absolvido das acusações de agitador, né, que ele recebeu lá em Jerusalém, foi absolvido lá em Roma, né, no seu julgamento. Mas aqui, meus irmãos, nesse texto, Paulo ainda não havia sido julgado, então ele convivia com a expectativa do que lhe aconteceria quando esse momento chegasse. Então, era alguém que estava preso e que estava em vias de ser julgado e poderia ser condenado e morto, né, martirizado por conta da sua fé. Então, essa situação que o apóstolo está é o sentimento que passa no seu coração quando ele escreve. Então, quando nós lemos o que me aconteceu, no versículo 19, nós já sabemos do que se trata, tá? E nós vamos partir daí, tá bom, meus irmãos? Para nós entendermos o que é muito importante, porque aquilo que o apóstolo Paulo está vivenciando para si, ele está compartilhando com a igreja, e esse compartilhamento de sentimentos atinge a nós também, porque nós também, muitas vezes, estamos vivendo nesse momento, como crentes em Jesus Cristo, e muitas vezes sofrendo as consequências por crer em Jesus Cristo, né? Então, esse é digamos, a linha mestra aí do que o apóstolo Paulo vem tratando nesses versículos que nós vamos estudar nesta manhã. Eu gostaria de partilhar com os irmãos a apresentação. Então, versículo 1, né? Todos os irmãos estão vendo? Aliás, o versículo 19, né, que nós já lemos, né? Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Os irmãos estão vendo aí que coloquei em destaque a palavra libertação, tá? E nós precisamos entender por que o apóstolo Paulo está usando essa expressão, tá? Essa palavra libertação, tá? Aqui, meus irmãos, a libertação, essa expressão que o apóstolo Paulo está usando aqui, é a mesma no grego para a palavra salvação, tá? Então, quando nós lemos essa palavra no versículo 19, ele pode estar se referindo a duas coisas aparentemente distintas, mas nós vamos ver que não é, tá? Primeiramente, ele pode estar falando da libertação da prisão que ele se encontrava. Ele estava preso e, obviamente, que ele almejava a libertação, ser solto, de ser absolvido, uma vez que ele sabia que as acusações que o levaram à prisão eram injustas, né? Mas também, até mesmo por conta da palavra que está sendo usada, pode estar se referindo à salvação da alma, ou seja, que na morte ele receberia a plena salvação porque estaria com Jesus Cristo. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Eu particularmente entendo e compartilho com os irmãos que, até pelos versículos que nós vamos ler na sequência, ele está dizendo as duas coisas, né? O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é que, por ele estar vivendo, como nós falamos na semana passada, né, os sofrimentos decorrentes do seu ministério, do seu serviço em prol do evangelho, né? Como é isso que está acontecendo com ele, né? Não é a consequência da vida, mas é a consequência dele estar servindo ao evangelho de Cristo. O resultado disso vai ser positivo de uma forma ou de outra.
Ou vai ser positivo porque ele vai ser absolvido e vai ser liberto, ou vai ser positivo porque mesmo que ele for condenado, ele vai passar pela morte e passando pela morte, ele estará para sempre com Cristo. Nós vamos ler isso nos versículos na sequência, né? Mas a ideia aqui, basicamente, é de que o resultado dos sofrimentos que ele passa por Cristo sempre será. Nós já vemos nesse primeiro versículo 19. Só um minuto aqui. Os irmãos estão me ouvindo bem? É que eu ouvi uma. Aqui está aparecendo que a minha conexão está instável, mas acho que os irmãos estão ouvindo bem, né? Só uma falhazinha, mas voltou, viu, Jonatas? Voltou? Ah, então Tranquilo. tá. Então tá bom. Então, o encorajamento que nos é dado aqui é de que, na vida do cristão que serve a Deus com integralidade de coração, o resultado, ainda que nós passemos por lutas, por dilemas, por dificuldades, ainda assim o resultado sempre será positivo, tá? O fim de tudo sempre é bom. Nós vemos isso, irmãos, em várias passagens, né? Até no Antigo Testamento, nos Salmos, nos profetas, né? Que é o resultado da vida daquele que mantém o seu coração íntegro e servindo a Deus, né? O resultado desta vida é sempre positivo, mesmo quando nós temos que passar pela morte, tá? Então, essa primeira colocação aqui do apóstolo Paulo, usando essa expressão aí que é libertação. Tá? Aqui o segundo ponto que eu quero levantar com os irmãos, ainda no versículo 19, é que o apóstolo Paulo ele faz a seguinte observação, né? Ele tem certeza, aliás, cumpre aqui dizer, irmãos, quando você vê lá assim, pois sei que, essa expressão no grego é correspondente a eu tenho certeza absoluta. Não é uma eu imagino que, eu acho que, eu acredito que. Quando ele diz, pois sei que, a expressão grega é oida, né? Oida é certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que o que me aconteceu resultará em libertação. E por que ele tem essa certeza, né? Ele diz lá, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Tá? Então, aqui, irmãos, o segundo ensinamento que nós temos só no versículo 19, que o que sustenta de fato a vida daquele que serve a Deus, duas coisas: a oração, a sua própria oração e a oração do teu irmão, dos irmãos que oram por você. Às vezes a gente está aqui, o pastor mencionou irmãos que precisam de oração, talvez alguns deles não saibam e não ficarão sabendo que neste momento, no momento de encontro da igreja, orou-se por eles. Mas certamente essa oração que se faz sustenta a vida deles, né? E a vida daquele que serve a Deus, em primeiro lugar, é sustentada pela oração. Porque as lutas, as dificuldades, as adversidades, né, as provações, elas inevitavelmente vêm. Mas o que mantém de pé a vida daquele que está servindo a Deus e passando pela provação? A oração. E aí nós somos chamados, né, como igreja, a mantermos firme o nosso papel em oração pela vida daqueles que servem a Deus, né? Nós, por exemplo, irmãos, temos campanhas missionárias, né? Os irmãos não têm ideia do quão importante é que a igreja se dobre e ore por aquele que serve a Deus em missão, né, como missionário no campo missionário, porque eles passam por muitas provações, muitas provações. Eu me lembro de um casal de missionários que esteve em Vila Antonieta há muitos anos atrás, e eles contavam, né, nos anos em que eles estiveram em Moçambique, que a filhinha deles, né, contraiu malária por 3 vezes, né? E malária é uma doença que mata, né, meus irmãos? Uma doença
terrível. Então, você imagina estar num lugar onde você está sujeito a isso, né? Uma criança, o seu filho, né? Passando por uma circunstância como essa. E isso é decorrência desta decisão de servir a Deus no campo missionário. Mas nós falamos do campo, né? Missionário, longe, Moçambique. Talvez nunca na vida nós iremos conhecer Moçambique. Mas às vezes muito perto de nós, às vezes não, sempre muito perto de nós. Por exemplo, irmãos, vou até puxar aqui para o nosso lado. Nós temos aqui o nosso pastor, né? Que lidera a igreja, tem essa incumbência de liderar a igreja, né? E o pastor, o nosso pastor, os pastores de uma maneira geral. E às vezes a gente tem uma postura, irmãos, não que não seja devida, mas que às vezes peca por ser parcial, né? A gente gosta muito de cobrar, né? Eu acredito que o pastor Rinaldo não passe por isso, né? Nunca tenha passado por isso, de ser cobrado, né? De perguntarem, né? Não, né, pastor? Nunca ninguém cobra o pastor, nunca ninguém, né? Tá tudo bom, né? Mas, na verdade, a gente gosta muito de cobrar, a gente gosta muito de pensar, né? O que é que falta? Né? Ah, o pastor, eu acho que faltaria o pastor fazer mais isso, o pastor fazer mais aquilo, o pastor olhar mais para esse lado, o pastor olhar mais por aquele outro lado. Mas acontece que o lado, irmãos, né? Quando nós pensamos em ministério, em igreja, eu tive uma pequena experiência aí, né? Foram 2 anos só. O pastor Rinaldo já tem aí, não vou nem falar, pastor, mas eu imagino já sei que é vezes 10 aí, né? Daí para mais, né? Que a gente sabe que não é um lado só, né? Existem vários aspectos dentro do ministério que requerem a atenção do pastor. E às vezes a gente tanto quer cobrar, tanto quer dizer que falta, mas cadê a nossa oração, né? A de dobrar o joelho e dizer, Senhor, eis a vida do teu servo, no nosso caso, pastor Rinaldo, né? E a grande responsabilidade que ele tem. Abençoa, dá sabedoria, cuida, dá saúde, né? Essa é uma responsabilidade, irmãos, que incumbe a cada um de nós, a igreja do Senhor. Todos nós devemos orar pela vida do servo ministro que o Senhor designou para a sua igreja. Assim como nós oramos pelos missionários, assim como nós oramos pelos líderes da igreja, pelos diáconos da igreja, né? É mais fácil cobrar, mas olha a luta que é. O apóstolo Paulo ele está preso e pensando na responsabilidade pela pregação do evangelho, pensando no quanto, nós vamos ver isso nos versículos, né? No quanto ele ainda gostaria de colaborar com o evangelho. Tá? Está pensando nisso. Então, o que é que está sustentando a convicção que ele tem de que o fim será bom? Ele saber que a igreja está orando por ele. Tá? Então, esse é o primeiro pilar aí da vida do servo de Deus, é o pilar da oração. Não só a oração que ele faz, mas a oração da qual ele é alvo pelos seus irmãos. E aí ele continua dizendo que as orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Veja, irmãos, o segundo pilar que sustenta a vida do servo de Deus é a ação do Espírito Santo na sua vida, tá? É o Espírito Santo que dá o discernimento, a clareza quanto à palavra, que intercede, né, perante Deus pela vida do servo dele, que dá sabedoria, né? Então, a intelectualidade, a força física, a saúde física, muito contribuem, mas essas virtudes não são nada quando nós não temos a direção, o direcionamento do Espírito Santo. Então, 2 pilares aqui, oração e a ação do Espírito Santo na vida. Esses 2 pilares sustentavam a convicção que o apóstolo Paulo tinha de que o resultado dos seus sofrimentos seria bom. Amém, irmãos? Até aqui? Estamos bem? Vamos adiante, então. 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre,
também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aqui, irmãos, nós reforçamos o que dissemos no versículo anterior. Seja o que for que acontecesse a ele, o resultado seria: Cristo será engrandecido. Eu quero destacar aqui, irmãos, essa expressão, aguardo ansiosamente. Essa expressão vem lá do grego, né? Apokaradokia, né? Tem ali, eu coloquei, irmãos, a grafia, né, no grego. Há um versículo, né, lá em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 8, versículo 37, né, que ele fala a ardente expectativa da criação, né? Que a criação aguarda, né, ardentemente pela vinda de Cristo, né? Então, essa é, aliás, eu até coloquei aí, né, a expectativa ardente, né? Aquele que olha ao longe esperando algo, né? É como se eu estivesse na praia, né, na beira do mar, e olhando para o horizonte, bem longe, e aguardando algo vir dali, né? Como se eu estivesse numa ilha, aguardando a salvação, aguardando o barco da salvação, né, que vai me tirar dali. Então eu olho de longe e aguardo, né? Espero, né, com ansiedade a salvação que me virá ali. Então, essa expressão ela tem um sentido muito forte, né? É uma expectativa ardente, né? Certa, aquele que não sai, usando esse exemplo que dei aqui do mar, eu não saio dali para que, se por algum segundo eu deixar de olhar, eu deixar de mirar, eu posso perder, né? Então, eu tenho que ficar ali olhando, esperando, tá? Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, né? Então, aqui, quando ele diz espero que em nada serei envergonhado, né? Ele tem em vista o seu julgamento, né? Ele vai comparecer perante as autoridades romanas, perante os juízes romanos. Ele que, embora seja, como nós já dissemos, um cidadão romano, ele era também um judeu. Então, o apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele era visto como estrangeiro em todo lugar, né? Tanto lá em Jerusalém, era o romano, né? Que veio lá da Cilícia, da cidade de Tarso, e quando ele vai para Roma, ele é o judeu, né? Então, muitas vezes ele se sentia estrangeiro em todo lugar. Por isso mesmo o apóstolo Paulo teve tanta facilidade de falar aos gentios, né? Mas ele sabia, né, que ele não passaria por nenhum tipo de confusão, de vergonha, de que perante as autoridades ele se sairia bem, porque nós já lemos no versículo 19, ele tinha essa convicção em Jesus, pelo Espírito de Jesus Cristo, e certo que ele estava das orações da igreja. E aí ele diz assim, né? Com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, ou seja, na minha vida, no que eu fizer, no que acontecer, o resultado será que Cristo será engrandecido, quer pela vida, quer pela morte. Ligando aqui o versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero falar desse versículo que é muito conhecido, nós falamos muito, um versículo bem curtinho, mas muito rico em significado. Viver é Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo, o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo, né? Eu vou até, os irmãos estão vendo aí, que ele tem total dedicação a Cristo e ele tem total identificação com Cristo. Isso em outro versículo, Gálatas 2:20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Então, olha só, quando ele diz fui crucificado com Cristo, quer dizer eu, apóstolo Paulo, morri. Eu já não vivo mais. Aliás, é o que diz na sequência. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Então veja só, aqui a total dedicação a Cristo. Por que ele está falando isso? Porque já não tem mais ele. Não tem mais apóstolo Paulo. Opa. Não tem mais apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi crucificado com Jesus Cristo. De modo que agora a sua vida é vivida em total dedicação a Cristo.
tá? Ele morreu na cruz, né? Crucificado com Cristo, e ressurge uma nova criatura plenamente identificada com Cristo. Por isso, não tem o que eu fazer por mim mesmo, porque eu já não vivo, né? Quem está vivendo agora em mim é Jesus Cristo. E aí, quando ele diz, né, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, é como se ele dissesse: quem vê a mim, vê a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele está vivendo em mim. É a total identificação com Jesus. A vida que agora vivo no corpo, o que move essa vida, é a fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, isso é muito, muito importante. O estágio mais elevado da vida cristã é esse. Quando nós vivemos para Cristo, em nome de Cristo. A nossa vida tem que ser de tal modo, nossa vida cristã, de que aquele que nunca viu Jesus Cristo vai dizer: sim, eu conheço Jesus Cristo. Ele é meu vizinho, ele mora aqui a 2 ruas para baixo aqui. Eu conheço, ele é meu colega de trabalho, né? Ele é meu empregado, ele é meu patrão, né? Ele é meu parente, é meu pai, é minha mãe, né? Já ouvi uma história, né, de um missionário que vai a uma tribo africana, né? E ele chega lá e diz, começa a falar, a anunciar. Vocês já ouviram falar de Jesus Cristo? Já, ele já morou aqui com a gente, né? Aí ele, como assim já morou? Já morou aqui, tem uns 2 anos atrás, um rapaz aí, né? Era Jesus Cristo, né? Eles ouviram, era um missionário que já havia passado por ali. Eles ouviam falar de Jesus Cristo e eles viam que no exemplo, olha, você fala tanto de Jesus e você faz tudo que você diz que ele fazia, então você é Jesus, né? Veja, irmãos, com muito cuidado nós estamos dizendo isso, né? Não quer dizer que eu sou Jesus, não vou fazer igual o menino lá, né? Vou colocar uma coroa de espinho na cabeça, um manto vermelho e sair por aí, meu pai, né? Como é que ele chama? Estou tentando lembrar, o Henri Cristo, né? Não é isso, né? Você não é a figura divina de Jesus Cristo, você não é a pessoa de Jesus Cristo, mas a sua vida apresenta Jesus Cristo, a sua vida dá conhecimento de Jesus Cristo, dá ao mundo conhecer de Jesus Cristo. É isso, tá? E tanto na identificação quanto na dedicação, tudo que eu faço buscando engrandecer a Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo diz, para mim, viver é Cristo, é isso. Até aqui, irmãos? Tranquilo? Muito bem, então. Então, vamos seguindo. Tranquilo. Tá tranquilo. Vamos para morrer é lucro, tá? Eu quero falar um pouco sobre isso, meus irmãos, porque algumas traduções trazem morrer é ganho, né? Morrer é lucro. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre morte nessa perspectiva, na perspectiva cristã. A gente sabe, irmãos, que morte não é um assunto que nós tenhamos algum préstimo em falar. Nós não gostamos de falar sobre morte, nós não gostamos de pensar em morte. Mesmo na iminência dela, nós não gostamos de pensar nela, tá? Nem para nós mesmos e nem para outras pessoas, né? Principalmente para os nossos entes queridos. Esse assunto é tão complexo para a humanidade que cada cultura lida com a morte de uma maneira, né? Mas todas as culturas lidam com a morte. Eu lembro que na faculdade de Direito, né, nós tínhamos uma matéria lá que era medicina forense. E aí, dentro da medicina forense, tinha os subcampos, né? E um deles era a psicologia ou a psiquiatria forense, né? E eu lembro que a nossa professora, né, a doutora Lia, falava que uma das coisas que nos diferencia dos animais, que nos destaca em relação aos animais, né, dentre tantas coisas, uma delas é a forma como nós lidamos com a morte, com os mortos, né? Você vai ver que os animais, eles não lidam com a morte, né? Quando
se você pegar um grupo de animais, algum desse grupo, um grupo de bois, um grupo de cães, um grupo de leões, né? Quando um deles morre, né? Aliás, o mais comum é que você pega, por exemplo, os elefantes, né, que andam em manadas, né? Quando um deles começa a adoecer e morrer, ele vai se destacando da manada e quando ele morre, geralmente ele morre sozinho, né? Os animais eles só ficam em volta de um corpo enquanto eles imaginam, né, que ali há vida. Quando eles se dão conta de que não há vida mais, eles abandonam. Nós não, nós lidamos com os corpos, né? Nós sepultamos os corpos, nós velamos os corpos, né? Porque nós conseguimos apreender a ideia de existência para além do corpo, né? Só o ser humano faz isso. É interessante, por exemplo, existem algumas culturas na Ásia em que, quando uma pessoa morre, eles não se desfazem dos corpos. Algumas delas sepultam os corpos, mas eles embalsamam antes. E 1 ano, 2 anos depois, eles exumam esses corpos e levam para casa, né, irmãos? É literalmente isso. Se você procurar na internet, no Google, você vai ver. Chega lá dentro da casa e tem o vô, a avó, o corpo lá já ressecado, né? Já decomposto, e tá lá vestido, com roupa, e alguns deles tão bem conservados, né? Que você chega a imaginar que é alguém mesmo, né? E fica ali, e eles lidam porque eles não se desvinculam da imagem daquela pessoa mesmo depois da morte. Há também, irmãos, nas religiões espíritas, a ideia do contato, da conversa, do diálogo, enfim, da mensagem que se recebe da pessoa que já partiu, da pessoa que morreu. Por quê? Porque traz para essas pessoas um conforto imaginar que aquela pessoa que partiu ainda permanece por perto. Aliás, eu abro até um parênteses para falar, mas às vezes eu já vi isso. Algumas pessoas fazem essa colocação, mas ela é equivocada, considerando o nosso entendimento a respeito da morte, tá? Às vezes a gente fala assim, a minha mãe partiu, mas eu sei que ela ainda está aqui comigo. Não, irmãos, ela não está, né? Como diria o Nicodemos, não, ela não está com você. E louvado seja Deus, porque ela não está com você, porque ela não está preocupada com você, ela está descansando com o Senhor, se partiu, né? Se morreu no Senhor, está descansando com o Senhor. Eu sei que ela está olhando por mim. Não, ela não está olhando por você. Tá? Quem olha por você, e é suficiente, é Deus, nosso Pai, é o Espírito Santo, ele está de olho em você, está cuidando de você. A mamãe, o papai, o irmão, a irmã estão descansando das suas lutas, nós vamos ver esse versículo, né? Estão descansando com o Pai, e há, inclusive, passagens que dizem que sequer tem memória desta vida, né? Isso, para mim, é consolo, irmão, saber de que aquela pessoa, o ente querido, ele está descansando de verdade, né? O que tem, né? O que existe ainda é a memória, né? A memória da pessoa que nós temos, essa permanece conosco, né? Nós os lembramos, nós os confortamos, né? Com a lembrança, né? Da vida que tivemos, do momento que tivemos com essa pessoa, do que essa pessoa nos ensinou, é a memória, mas a pessoa em si não está mais conosco, ela está vivendo tranquila e calmamente, se morreu no Senhor, né? Está vivendo tranquila e calmamente na presença do Senhor. Então não está preocupada, não está ocupada. Pelo amor de Deus, irmãos, a gente morre e ainda tem que ficar se ocupando com as coisas aqui dessa vida. Eu tinha um irmão que falava, eu quero é saber de nada, quando eu morrer eu não quero saber de ninguém, né? Eu quero é Cristo e o céu e a coroa de glória e a mansão, né? É isso que eu estou preocupado, né? E tá certo, né? É isso mesmo, né? Só esse parênteses aí que eu queria falar. Mas vamos lá, meus irmãos. Deus não nos criou para a morte. Ao sermos criados, recebemos o fôlego da vida de Deus. É o que está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, né? De que Deus, ao dar forma, né, aquela boneco, né, de barro, ele sopra o seu fôlego, a sua vida, ele dá ao homem, né? E o homem passa a viver.
Dessa forma, meus irmãos, nós entendemos que o plano de Deus para nós é a vida. Deus não nos, pelo menos não é isso que nós lemos, né, lá no Gênesis, Deus não nos dá a circunstância da morte. Ele só nos dá a vida, tá? E é por isso que para nós, meus irmãos, a morte é algo tão pavoroso, porque nós não fomos criados para ela, né? Então, eu lembro do pastor, não o pastor Reinaldo, um pastor lá, quando eu morava no interior, perguntava: quantos querem estar com Cristo, ver Cristo lá na glória? Não tem um que não levanta a mão, hein? Quantos querem morrer, né? Não tem um que levanta, né? Todo mundo fica com a mão abaixada. Para você estar com Cristo hoje, você precisa morrer, né? Então, ninguém quer morrer, mesmo sabendo, né? Tendo a convicção do que vai acontecer. Por quê? Porque a nossa existência, né? Não foi criada para a morte. Então, o que é a morte? Né? Ponto 2 ali, a morte é a recompensa do pecado. Né? Ali nesse texto que nós marcamos ali, Gênesis 2, do 16 ao 17, o Senhor, ele adverte o homem: se você desobedecer a minha ordem de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você certamente morrerá. Então, a morte é a sentença pelo pecado. Diz lá o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, tá? O pagamento, a recompensa, a pena pelo pecado é a morte. Alguém pode perguntar: e se o ser humano não tivesse pecado, se o homem não tivesse pecado, nós não morreríamos, né? Irmãos, eu não tenho resposta para essa pergunta. Justamente porque, pelo fato de termos pecado, nós perdemos, né, essa bênção, né, que era da vida eterna. Nós não sabemos como seria se Adão não tivesse pecado. E não saberemos. Por quê? Porque nós perdemos isso, né? Essa oportunidade, esse plano, né, que Deus, o plano original de Deus, ele se perdeu no pecado. O que nós imaginamos é que em Cristo, né, o que Deus fará nos últimos tempos, né, no fim dos tempos, né, na escatologia, né, é o que imaginamos que seria o propósito original de Deus, que é da vida eterna na presença dele. Mas como isso seria, né, de fato, concretamente, nós não sabemos, tá? Mas a morte é a recompensa pelo pecado. Então, o pecado, aliás, cabe dizer aqui, irmãos, pecado é a enfermidade. Qual é a enfermidade, né? É aquela da desobediência a Deus. Quais são os sintomas da enfermidade? Os sintomas da enfermidade são as práticas pecaminosas, tá? O mentir, roubar, falso testemunho, todas essas condutas descritas, né, são os sintomas do pecado, tá? Mas ainda que não façamos, não tenhamos essas condutas, todos somos contaminados com a enfermidade do pecado, desde criança, tá? De modo que ninguém pode, diante de Deus, dizer: eu sou bonzinho, eu não preciso, eu estou pronto para ir para o céu. Não. O destino que cabe a cada um de nós é a morte, tá? Em si, o que é morte, dentro da nossa perspectiva, tá? Precisamos dizer o seguinte, eu acho que faltou um pedaço aqui, irmãos, tá? Mas a morte, meus irmãos, ela é, em si, falando em si, a morte é o encerramento da vida física, tá? É aquilo que nós lemos lá no texto de Eclesiastes, quando Salomão nos diz, né, que veio do pó e ao pó retornará, tá? Você está falando do corpo, tá? Então, a morte é o fim da vida física, tá? Isso é que todos nós passaremos, bons ou maus, salvos ou não, todos passaremos, só não passará pela morte aquele que tiver a glória de ver a vinda de Jesus Cristo, né? Esse não passará pela morte. Mas aqueles que não virem, né, a Jesus Cristo passarão pela morte física. O corpo, ele perde a vida, ele se decompõe na terra, no fogo, enfim, tá?
E o segundo aspecto relacionado à morte é a chamada morte espiritual, que é a privação eterna da presença de Deus. É o que está lá no texto de Romanos, no capítulo 4, se eu não me engano, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado, ele nos priva da presença de Deus. Essa é a morte espiritual, tá? O maior castigo pelo pecado é a privação da presença de Deus. Qual é o maior, digamos assim, a pior tortura que existirá no inferno? É a privação da presença de Deus. Porque sem Deus não há vida, não há consolo, não há paz, não há misericórdia, não há perspectiva, não há nada. Sem Deus não há nada disso. Então a pior coisa que pode acontecer ao ser humano é ser privado da presença de Deus. Veja que enquanto nós estamos nesta vida, ainda que muitos não conheçam a Deus, não obedeçam a Deus, ele ainda está na presença de Deus de certa forma, porque Deus cuida de todos nós. Deus tem misericórdia, né? Do ser humano, da humanidade, né? Ele abençoa, né? Até mesmo aquele que não pede a Ele. Quando você lê, por exemplo, o livro de Oséias, né? Do profeta Oséias, né? É muito interessante a história, né? Que Oséias ele se casa com uma prostituta e essa prostituta o trai, ela simplesmente o negligencia totalmente. Ela vai para o mundo de prostituição e Oséias ainda assim a sustenta, né? E quando ele a sustentava, ela agradecia aos amantes dela, né? Ela dizia: os meus amantes me sustentam, quando na verdade quem a sustentava era Oséias. E Deus falando a Oséias dizia: é isso que meu povo faz comigo, eu os abençoo e eles dão graças aos outros deuses, né? Mesmo assim, Deus abençoava, Deus cuidava, né? Então, na vida, ainda, mesmo os ímpios são alvos da misericórdia do Senhor. Agora, no inferno, a total privação da misericórdia e da presença de Deus, né? Essa é a morte espiritual, é a pior das mortes, tá? Nós, irmãos, em Jesus Cristo, né, nós temos outra perspectiva em relação à morte, tá? Em Cristo, o peso da morte é redimensionado. Continua sendo o encerramento da vida física, mas passa a ser o caminho para a plenitude da salvação. É o que nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13, que diz o seguinte: então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então, essa é a perspectiva de morte para aquele que está no Senhor. É o encerramento da vida física, mas é a passagem para uma vida eterna de descanso com o Senhor. Diante disso, irmãos, e aquilo que nós leremos, vou ler com os irmãos aqui, do versículo 22 em diante, né? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, né, no capítulo 1, ele diz: caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho. E aí ele diz assim: e já não sei o que escolher. 23, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Então veja, o apóstolo Paulo, ele olha, né, para a morte e ele entende que a morte, como nós lemos aqui nesse texto de Apocalipse, é o caminho que levará a viver eternamente com Cristo. Portanto, ele não tem medo da morte. O crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, que conhece a Deus, que tem Cristo no seu coração, não teme a morte, tá? Porque a morte é o caminho que levará à presença eterna de Jesus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu, na verdade, nem estou preocupado com ela, ao contrário, né? O desejo é estar com Cristo, tá? No entanto, aí veio o paradoxo, né? Ele está dizendo: eu não temo a morte, tá?
A morte não deve ser temida por aquele que conhece a Deus, mas ao mesmo tempo, né, ele diz lá no versículo 24: contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então veja só, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, primeiramente, novamente, encorajamento, né? Ele está dizendo, eu não temo a morte, porque eu sei que a morte é o caminho que me levará à eterna presença com Jesus Cristo, né? Por outro lado, eu tenho uma responsabilidade, uma preocupação, que é com vocês, com a igreja, né? E aí está, né, meus irmãos? Qual é a nossa preocupação quando a gente fala em morte, né? A nossa preocupação é sempre com com o mistério. O que é mistério, né? Com a responsabilidade, com o trabalho, né? Que eu tenho aqui. Então, o pai, né? Ele se preocupa com o seu filho, né? O servo de Deus, ele se preocupa com a obra, né? Ele sabe que ele ainda tem a oferecer e que ele ainda pode servir. É um ato, meus irmãos, de, ao mesmo tempo, de responsabilidade e de desprendimento. Porque o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, para mim, morrer é lucro, né? Se eu morrer, eu vou estar com Cristo, mas eu renuncio ao privilégio da morte para estar com Cristo por conta da responsabilidade que eu ainda tenho para com a igreja. Eu quero continuar cuidando da igreja, eu quero ainda continuar servindo a Cristo, eu quero ainda continuar fazendo o melhor para o reino de Deus, tá, meus irmãos? Então, veja que quando nós pensamos nisso, e aqui, mesmo pelo Zoom, posso observar os irmãos todos, né? Cada um de nós, irmãos, tem o seu compromisso, a sua responsabilidade perante Deus, perante a sua obra, perante o ministério que cada um de nós recebeu do Senhor. E nós devemos estar, sim, preocupados. É óbvio que Deus, irmãos, nunca vai deixar a sua obra morrer pela sua falta, né? Se eu faltar, o Senhor há de levantar outros. Se o pastor faltar, o Senhor há de levantar outros. Se qualquer um dos irmãos faltar no serviço dele, né? O Senhor há de levantar outro. Mas, meus irmãos, eu não posso pensar nisso. Eu, como alguém que tem uma responsabilidade, eu tenho que pensar na minha responsabilidade para com o reino de Deus e aquilo que eu devo fazer. Porque se é fato que o Senhor há de levantar outro, é fato também que quando você deixa de cumprir a sua missão, você é aquela história, já ouviu falar de que se no contexto da igreja, no contexto de uma equipe, se alguém está sobrecarregado, tinha um médico, né, que era lá da nossa igreja no interior, que falava isso. Se alguém está sobrecarregado em algum lugar, é porque alguém está folgado, né? Se alguém está carregando peso demais, é porque alguém está carregando peso de menos, né? Se você está carregando uma caixa, né, e está todo mundo, não, isso aqui está leve, e tem um que está sentindo, não, para mim está pesado, é porque provavelmente os outros não estão carregando a sua cota, né? Então está sobrecarregando alguém. Então, nós precisamos entender, né, da nossa responsabilidade, de que quando eu deixo de fazer, faz falta. Faz falta, né? Quando eu deixo de estar, por exemplo, né, na escola bíblica dominical, de participar, isso faz falta para o reino, porque é um aprendizado que eu estou deixando de ter e que poderia ser empregado no reino. Quando eu tenho o dom e eu não coloco, não emprego esse dom a serviço do reino, né? Eu estou deixando que outros, né, tenham que ocupar essa posição que eu estou negligenciando. Então, alguém está sendo sobrecarregado ali. Então, eu tenho que ter esse compromisso, essa responsabilidade de entender o meu papel no reino e de cumprir esse papel, renunciando muitas vezes ao que me seria mais conveniente. O apóstolo Paulo aqui, ele tinha que, vamos pensar, irmãos, como homem, né?
Vamos nos imaginar na situação do apóstolo Paulo, preso, sabendo que ele não tinha cometido nenhum crime, tendo sido humilhado, tendo sido açoitado, tendo apanhado, há uma passagem que diz que ele é ferido no rosto, alguém vai lhe dar um tapa tão forte no rosto, porque ele se dirige com ousadia ao imperador, ao rei, né? Aliás, era ao governador. Então ele vai passando por todas essas privações, todas essas humilhações, né? E, obviamente, que o sentimento dele em relação a isso não era satisfatório. Paulo não era me fugiu o nome, né? Daquela filosofia se eu não me engano, é o estoicismo, né? Que vê benefício na dor, né? Vê benefício no sofrimento, né? Não é isso. Ninguém tem prazer em sofrer, ninguém tem prazer em ser humilhado, ninguém tem prazer em apanhar, ninguém tem prazer em ser acusado injustamente, em ser humilhado, e ele certamente não tinha. Certamente ele não tinha. Certamente o apóstolo Paulo gostaria, e até passagens em que ele diz isso, ele gostaria de, como homem, constituir uma família, ter uma casa, viver tranquilamente, como todos nós queremos, né? Mas ele tinha claro dentro de si que havia uma missão que ele deveria cumprir. E, portanto, que se fosse necessário passar por essas privações, ele passaria, porque essa era a missão dele. E aí eu olho para nós, irmãos, como igreja, eu sinto o seguinte: de nenhum de nós é requerido tanto quanto foi requerido dele, né? Nós não fomos, pelo menos imagino que não, a nenhum de nós nos foi pedido que abandonássemos família, abandonássemos profissão, abandonássemos o conforto financeiro para poder nos dedicar ao reino. Todos nós temos a alegria de poder desfrutar dessas coisas e também servir ao reino. Às vezes o que é exigido de nós é muito pouco. E mesmo assim a gente tem tanta dificuldade em ofertar isso, né? Um tempo que seja, uma hora que seja, um momento que seja de oração, uma contribuição que a gente pode dar dentro de um conhecimento que a gente tem para o reino, né? Para servir, a de passar, né? Eu, por exemplo, penso muito, sabe que os irmãos que eu admiro muito na igreja são os irmãos que ficam no portão, né? Tem uns que gostam de ficar no portão para bater papo, mas tem uns, irmãos, que sabem que o portão você não vê nada, né, irmãos? É batismo, ceia, aniversário da igreja, tem um monte, e ele nunca está lá, ele está no portão, né? E é interessante, né, as escalas, né? Quem é diácono sabe, né? Às vezes tem aquele sempre o sortudo da escala. A escala dele cai sempre no dia da ceia, tem batismo, ele está na escala, vai vir o pregador, né? De fora ele está na escala, ele está sempre de serviço, né? Então, ele nunca viu o que aconteceu, né? Ele só sabe pelos outros, está na igreja, mas nunca. Só que acontece, meus irmãos, que esse é o que está servindo de uma forma muito simples, a forma mais simples que você pode imaginar. Mas ele está abrindo mão de poder participar de um momento gostoso, que é o momento do culto, da comunhão dentro do templo, muitas vezes no frio, né? Muitas vezes escondido lá debaixo ali da rampa ali por causa da chuva, tá aquela chuva, e tem vezes, irmãos, que a chuva é forte que nem ali debaixo não dá para escapar, né? Quando tá calor demais, enfim, né, meus irmãos? Isso quando não lida, quem já ficou na porta sabe do que eu estou falando, né? Lida com o bêbado, lida com o... Outro dia, numa quarta-feira, pastor, né? Tá lá, não lembro quem era, o cara passou, o caminhão do gás lá, o cara do gás passou e soltou um bujão de gás, saiu rodando assim, né, vindo de direção aos carros, pegou no meu carro, inclusive. E sai o irmão que tá lá na porta, acudindo, correndo atrás do bujão de gás, no meio da... E o culto acontecendo, né? É esse tipo de coisa, né? Que vida, eu estou usando esse exemplo para dizer... Tem aqui, estou vendo a irmã Késia, por exemplo, né? Quem está lá no Ministério Infantil, né? Está ali em cima, está ensinando, está cuidando, e também não está vendo, né? Perde quantas ceias, né, irmã Késia? Quantas programações, né?
que aconteceram, né? E a irmã está lá, e eu acho que isso nunca aconteceu, irmã, espero que não, né? Mas às vezes acontece, né? De algum pai chega e ainda achou, mas se vocês só deram pipoca para o meu filho, não tinha um bolinho, alguma coisa a mais assim, né? Só dá pipoca para esse menino, né? Ainda tem que ouvir, né? Algumas queixas, né? De quem não se dispõe às vezes, né? Então, tudo isso eu estou falando, irmãos, para ressaltar a questão da disposição no serviço, tá? E que o apóstolo Paulo, ele entende, né, que há glória nisso, em se dispor no serviço, né? É o que ele diz lá no versículo 26, né? A fim de que, pela minha presença, que ele está dizendo pela minha presença, pelo meu trabalho, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. É como se ele dissesse: a alegria, olha de novo a palavra alegria aí, né, na carta aos Filipenses, né? A alegria por Jesus Cristo transborde na vida da igreja em razão do meu trabalho. Ele olha isso como recompensa. Recompensa, né? Ele está vendo. Teve um tempo da minha vida, irmã Kézia, a irmã pode não acreditar, mas eu já trabalhei em ministério infantil já. Não sei o que deu lá no pessoal, pegaram, né? E falaram: João, você não quer ajudar a gente aqui no ministério infantil, né? E por muito tempo, né? Por quase um ano e pouco, né? Na escola bíblica dominical, eu dava aula para as crianças, né? E era estranho até, né? Porque você nunca vê homem, né? Numa sala, né? Com crianças, né? E aí, né? E eu acho até que chamava a atenção das crianças, né? Porque era assim a classe, né? E olha, era difícil, hein? E aí eu me lembro quando já faz tempo isso, né? Então a maioria dessas crianças hoje já são adolescentes, né? Já tem. E eu nunca esqueço de uma das meninas lá, que era sempre a maioria menina, né? Ela chama Marina, né? Hoje ela tá morando até fora do Brasil. E ela falou para mim, né, que lembrava muito de um versículo que eu falava direto. Eu nem lembrava que eu falava tanto desse versículo, né? Ah, tinha um versículo que você falava sempre, eu nunca esqueci, ele é assim, assim, eu não lembro qual era o versículo, mas ela falava o texto, falava a referência e explicava. Eu lembro que você falava tanto disso daí, eu guardei isso para mim. Então, veja, alguma coisa, né, nesse tempo que eu gostaria de estar na classe com os adultos. Tinha um irmão lá, o irmão Nélio, ele era muito bom, um irmão que estudava muito, né? Tinha formação em teologia também, gostava muito da aula dele, mas eu era privado, né? Só que você ouve, né, crianças que cresceram e que assimilaram coisas do reino de Deus por conta do trabalho. Então isso é muito gratificante. É a alegria de Cristo transbordando na vida de alguém por conta do trabalho que foi feito por você. Essa é a maior recompensa. E eu sei que todos os irmãos que estão aqui, que servem, né, cada um no seu respectivo ministério, tal pastor, irmã Kézia, a Marisa, estou vendo ali, os irmãos, o irmão Neri, todos os irmãos que servem de alguma forma com o seu dom a Deus, né? Você não imagina, mas alguém em algum momento foi edificado e recebeu a alegria de Cristo por conta desse trabalho que foi feito por vocês, né? Por nós. Essa é a maior recompensa, né? É o que o apóstolo Paulo fala. Então, se eu morrer, eu estarei com Cristo. Se eu viver, eu sei que a minha vida contribuirá para o reino de Jesus. Então, de uma forma ou de outra, Jesus Cristo será engrandecido e eu terei recompensa. Então, essa é a convicção que move o apóstolo Paulo e ele nos encoraja a vivermos por ela também. Até aqui, meus irmãos. Tudo bem? Os irmãos querem comentar alguma coisa? Então, tá bom. Bom, meus irmãos, chegamos aqui então ao versículo 26, que era a proposta, né, para a aula de hoje, né? Nós seguiremos do 27 ao 30 na próxima aula, né, que tivermos. Mas
que fique aí esses ensinamentos, né, que nós... são vários, né, se os irmãos estiveram atentos aí à lição, vários pequenos ensinos aqui, todos em volta desses, nós lemos aí 7 versículos, né? E tantas coisas que aprendemos nesta manhã. Que nós possamos, então, levar isso conosco, né? Principalmente esse aspecto, né? O aspecto da exultação por servir a Cristo, sempre na certeza de que o resultado sempre será bom. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, então, meus irmãos. Eu vou retornar a palavra ao pastor Rinaldo. Bem, irmão Jonatas, muito obrigado. Mais uma vez, tivemos a oportunidade de aprender muito nesses 7 versículos. Graças a Deus por vocês que aqui estão. Como nós já dissemos, sempre uma grande oportunidade. Que Deus continue usando a sua vida, irmão Jonatas, em nossas vidas, e que a palavra de Deus sempre tenha esse efeito benéfico e nos leve ao crescimento na graça e no conhecimento de Jesus. Deus te abençoe. Irmãos, no início nós oramos pelos irmãos necessitados e também sempre é bom nós lembrarmos da grande luta que a irmã Lígia vem passando e devemos também continuar orando em favor dela. Claro que existem outros irmãos pelos quais devemos continuar em oração, nas suas lutas, enfim. E como nós estudamos hoje, né, apóstolo Paulo falando graças às orações de vocês. Então vamos continuar orando por esses irmãos que enfrentam estas batalhas na área da saúde. E também, irmãos, eu quero aqui agradecer a Deus, a Marisa está aí, a Sandra começou a fazer um curso de Libras. Libras é a linguagem brasileira de sinais. E a irmã Sandra começou a fazer, e agora a Marisa também, ela vai fazer esse curso, e esse curso será também utilizado posteriormente, assim que elas estiverem aptas a isso, em nossos cultos, para que os surdos, os mudos, eles possam ali entender o que está acontecendo nos cultos. Isso já tem sido utilizado largamente na internet e em muitas igrejas. E nós esperamos em Deus que isso seja bênção, né? Que esse estudo seja bênção na vida das irmãs e em nossa igreja também. Portanto, Deus abençoe a irmã Sandra e Deus abençoe a irmã Marisa. Amém, amados. Nós vamos encerrar. A irmã Flávia também enfrenta lutas, né? Está aí trabalhando para que haja diminuição das dores nos joelhos que ela enfrenta. Também devemos orar por ela, ok? E tantos outros também, né? Sim, irmã. Pastor, inclusive, pastor, eu agradeço a Deus assim pelo pastor ter comentado aí que eu estava com vontade de pedir mesmo, né? Porque, assim, o tempo tem passado, eu estou tomando colágeno, né? Mas as dores não estão diminuindo, né? E eu estou até meio com medo, porque o segundo passo agora seria infiltrações, né? Então, eu estou meio adiando para ir no médico, mas eu vou ter que ir. Então, vou ter que passar por infiltração, e ele falou que se não resolver também, será cirurgia. E eu não quero fazer cirurgia. Então, só Deus é que sabe as dores que eu passo. E nem é tanto assim quando ando, é à noite mesmo, a noite todinha, muita dor na área do joelho. Mas eu creio que Deus está à frente, né? Deus abençoe vocês, irmãos. Amém. Vamos orar, tá, irmã? Continuar em oração. Amém, meus irmãos. Vamos, então, orar encerrando. Eu quero aproveitar a presença, né, e o retorno de um tempo de descanso, de férias, da irmã Vânia,
que está ali junto com o irmão Ademir, e eu quero pedir a ela que esteja orando, encerrando a nossa escola bíblica de hoje, e a irmã se lembrando dos nomes que nós citamos aqui, a irmã Lígia, a irmã Flávia, e também agradecer a Deus a vida da irmã Sandra, da irmã Marisa, que estão cursando, né, a Libras, que será bênção para nós. Vamos orar. Após a oração da irmã Vânia, nós estamos encerrando a nossa escola bíblica, e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Às 18h30, nós teremos o nosso culto. Eu peço a você que compareça presencialmente ou online, né? E faça ali a divulgação e convide pessoas para participarem com a gente. Vamos orar, irmã Vânia, por favor. Amém. Senhor, nós te damos graças ao Pai, mais uma vez por este dia, pelas nossas vidas, Senhor Deus, podemos estar aqui, Senhor, reunidos, aprendendo mais de Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor, que a Tua palavra fixe, Senhor Deus, na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos fazer com que ela se torne realidade nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esta IBD, e pedir, Senhor Deus, também, pela vida da irmã Lígia, Senhor Deus, que o Senhor esteja com ela, ó Deus, restaurando a saúde dela, Senhor, tirando todas as dores, ó Pai, indo à frente, Senhor Deus, com o tratamento que ela tem feito, Senhor, e que isso venha, Senhor Deus, a fazer efeito, Senhor, e tão logo tua serva possa estar bem, Senhor. Te pedimos também, Senhor, pela vida da irmã Flávia, ó Pai, por esse medicamento, Senhor Deus, que ela tem tomado, que venha, Senhor Deus, a fazer efeito também, Senhor. Tu sabes e ouviu, Senhor Deus, aquilo que ela tem dito, do adiamento de ir à consulta, ó Pai, por conta de infiltrações, mas o Senhor também sabe o que é melhor, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor vá à frente de tudo, que o Senhor dê da tua paz, Senhor Deus, para a tua serva, Senhor Deus, e conduza ela, Senhor Deus, da maneira que o Senhor achar, Senhor Deus, que é o melhor, e aquilo que tiver que ser feito, Senhor Deus, que ela sinta-se, Senhor, cuidada pelo Senhor, direcionada pelo Senhor, que ela possa ver o teu agir, Senhor Deus, na vida dela, ó Pai. Te pedimos da tua cura, Senhor Deus. Não sabemos, Senhor, como o Senhor vai agir para fazer esse processo, Senhor, mas sabemos que o Senhor pode fazer, Senhor. Por isso que nós te pedimos, Senhor. Que o Senhor esteja com a tua serva, direcionando cada passo, cada decisão que ela tiver que tomar, Senhor Deus, e que o Senhor entre com a tua cura, Senhor. Te agradecemos pela vida da irmã Alessandra, Senhor Deus, pela vida da irmã Marisa, Senhor, que se dispuseram, Senhor Deus, a estar fazendo esse curso de Libras, ó Pai, e que tão logo, Senhor Deus, elas poderão estar ali também, usando, Senhor Deus, esse aprendizado para expandir, Senhor Deus, e levar a tua palavra, Senhor Deus, para as pessoas que têm, Senhor Deus, essa condição de não poder escutar ou de não poder falar, Senhor Deus, e que o Senhor possa usar, Senhor Deus, a vida das tuas servas, Senhor Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela vida do irmão Jonatas, do pastor, Senhor Deus, de cada irmão que pode participar dessa IBD, Senhor Deus, da nossa igreja, Pai querido. Te louvamos, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa nos conceder agora um restante de domingo, debaixo dos teus cuidados, Senhor, e que logo mais, Senhor Deus, à noite nós possamos estar juntos novamente, quer seja presencialmente, quer seja por essa ferramenta que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, que nós oramos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenham todos um excelente dia. Deus os abençoe. Até o nosso culto às 18h30. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.